Atlético negocia o maior patrocínio da história de Minas Gerais. 2024 promete ser um ano de arrecadação histórica. Agora, com os cofres lotados, o que pensam os gestores? Será que mudou algo na linha de raciocínio para a próxima temporada? Nós apuramos e te contamos tudo neste vídeo. Para quem não me conhece, me chamo Henrique Musi, sou jornalista por formação e estou no Bica Galo de segunda a sexta para te fazer companhia sempre à 1 da tarde. Ao fim deste vídeo, você que não me conhece, eu peço a sua inscrição no canal, caso você realmente goste deste conteúdo. Vamos falar sobre futebol e, claro, meus amigos e amigas, ontem não conseguimos bater a nossa meta de 1.500 likes, por isso no vídeo de hoje eu peço o seu carinho, o seu momento aí de ajuda aqui com o Bica Galo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude a gente a continuar produzindo conteúdo como este, que é de muita apuração, a gente vai atrás das fontes, a gente realmente tenta fazer um apanhado para vocês e aqui neste vídeo falaremos não só sobre a informação do Everton Guimarães, mas trazendo números e projeções daqui para frente. O que passa na cabeça da diretoria, nas entranhas, nos bastidores do Atlético. O patrocínio, a gente vai falar sobre isso aqui agora. A Betano está no Atlético desde 2021. Chegou aqui no clube após a saída do BMG, que sim, continua como um dos patrocinadores do Atlético, mas de uma maneira diferente. O BMG, que é gerido aí basicamente pelo Ricardo Guimarães e outros acionistas, mas o BMG sai do Atlético no ano de 2021, deixando a oportunidade para Betano assumir as rédeas do Atlético em termos de patrocínio master. E quando a gente fala em patrocínio master, 2021 a 2023, as coisas mudaram muito, principalmente em termos de valores. Em 2021, sabidamente, passávamos por um período de pandemia de Covid, onde praticamente tudo se fechava no mundo. E também a essa época, fazer um contrato produtivo era algo muito arriscado, muito duvidoso, até porque o futebol, a gente realmente não sabia se continuaria por um longo período ou não. E continuou. E a Betano chega ao Atlético em 2021, pagando cerca de 10 milhões de reais por mês, por ano de patrocínio. Ou seja, essa quantia, esse valor de 10 milhões de reais, teoricamente é um valor baixo, mas relembrando, a gente deve colocar em pauta tudo o que acontecia a essa época. No ano de 2022, as coisas mudaram um pouco e na temporada passada o patrocínio sai de 10 para 15 milhões de reais. Um aumento substancial, se for levar em consideração a questão percentual de um ano para o outro. Em 2023, este valor aumentou ainda mais. Por uma questão de confidencialidade, a gente realmente não tem acesso a estes números de maneira oficial, tá? Essa questão contratual envolve muito uma parte sobre outros clubes. Para não gerar um desgaste, eventualmente, por exemplo, se a Betano quisesse patrocinar uma outra equipe, não ter um problema ali para poder realmente negociar, uma vez que o Atlético pode estar recebendo mais ou menos do que outros clubes. Mas sabemos que nos bastidores, no ano de 2022, este patrocínio era de 15 milhões de reais e que em 2023 estes números também aumentaram, mas não foi em 5 milhões, como foi o salto, na verdade, de 21 para 22. Estima-se então que o Atlético bateu aí quase 20 milhões de reais este ano, mas não chegou a esses números. E aí a questão é a seguinte: o que vem daqui em diante? Muito se falou nos últimos dias em várias casas de apostas de futebol que supostamente teriam interesse em patrocinar o Atlético. E o Atlético realmente recebeu ofertas. O mercado hoje, a gente já teve épocas e épocas, Teve a época da construção civil, você viu um monte de empresa de construção civil estampando aí as camisas dos times de futebol. A época das empresas que trabalham os laticínios, no Brasil inteiro, várias empresas estampando a marca aqui, Batavo, Parmalat, enfim. E depois vieram também a parte envolvendo aí a casa de apostas. As casas de apostas no Brasil, elas continuam sendo aí o grande cerne de toda a movimentação na internet, nos últimos 2 anos pelo menos, quando as pessoas começaram a entender o que são as casas de apostas no meio da internet, do futebol principalmente, e quando os clubes começaram a estampar isso em camisa. A popularização disso realmente vem do futebol. Tá? Dificilmente esses mecanismos teriam tanto acesso se não fosse o futebol. O futebol, ele proveu, de certa forma, aí, um certo incremento
mesmo com muita publicidade, jamais chegariam, né, ao público como chegaram nos últimos anos em decorrência do futebol. Quando se envolve paixão, quando se envolve clube, você pode ter certeza que eles chegaram num local exato, no ponto certo que deveriam ter chegado há mais tempo. Enfim, o Everton Guimarães ontem disse o seguinte: o contrato que a Betano está propondo ao Atlético vai até 2027. 4 anos de contrato, tá? Com valores entre 30 a 32 milhões de reais. Esses valores, na verdade, ele estipulou, tá? Ele não tem o número correto, o número exato. O canal Bica Galo, inclusive, está tentando apurar estes números, mas o fato é que o Everton trouxe uma informação importantíssima, em que o Atlético está, sim, conversando com a Betano, quase em fase final, né, de contrato, ali, de assinatura quase de contrato, para poder fechar este acordo. E este aumento ele é tão substancial que ele ultrapassa os 60% em relação ao ano de 2023. Ou seja, se a gente for diluir isso ao longo dos anos, é um incremento muito, mas muito acima da inflação do nosso país, né? Um número que, teoricamente, é um número, sim, muito alto. Agora, se a gente for comparar com outros clubes, não só, né, aqui em Minas Gerais, mas também no restante do Brasil, o Atlético alcança dados aqui, números, se for realmente colocar com 32 milhões de reais, interessantíssimos e que chegam hoje ao que o Flamengo recebe. Só para vocês terem uma noção da proporção que é este contrato que o clube vem formulando aí nos bastidores. Mas a pergunta que eu faço é a seguinte: será que esse número é realmente alto se a gente for pensar a longo prazo, nos próximos 4 anos? Né? Em Minas Gerais é o contrato, né, o maior contrato já formulado aqui em nosso estado, vai bater todos os recordes. Tá? O Atlético, em relação ao Cruzeiro, eu vou mostrar aqui os números para vocês, por exemplo. A Betfair aqui é, né, a patrocinadora oficial do Cruzeiro, assinaram um contrato neste ano que corresponde, tá, a 28% a menos do que este que o Atlético está fazendo hoje com a Betano. Tá? Os números são espetaculares, mas levem em conta, tá, um outro problema, que é a projeção. É um contrato de 4 anos, gente. Esses valores ficarão realmente desatualizados, mesmo superando a inflação. Os números, hoje, o Atlético chegaria aí, tá, ao topo como o clube mais bem pago do Brasil, juntamente com o Flamengo, se a gente for computar no ano de 2023. O problema é que se a gente for levar em conta a inflação do mercado, o que acontecerá nos próximos 4 anos, certamente, tá, estes números ficarão completamente desatualizados, principalmente se a gente pegar e levar em consideração o que acontece de 2021 para cá. A média de aumento do Atlético entre 2021 e 2023 é de 40% por ano. É muita coisa, é um número muito alto. Porém, é claro que a gente tem que levar em consideração. Por que eu falo sobre Covid lá atrás? A Covid realmente, né, afetou muito o início desse projeto e automaticamente, à medida que foi crescendo, né, a gente deve levar do primeiro ao último ano. Isso faz com que esses dados cheguem a 40%. Se isso a gente for levar em consideração à risca, o Atlético deveria receber no ano de 2027 não 32, mas 79 milhões de reais. É claro que isso aqui são números completamente descabidos, não vai acontecer em clube nenhum do Brasil, mas os valores certamente, com toda certeza, passariam aí dos 32 milhões de reais por ano. E aí é aquela pergunta que sempre surge: Muzi, você acha então que foi um mau negócio, que o Atlético vai fazer um mau negócio? Porque você está falando comigo que pode chegar a 79 milhões de reais em 2027. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Toda operação envolve um risco. E se envolve um risco, é óbvio que o Atlético tem que correr esse. E eu explico o motivo aqui. Hoje, o Atlético fechando um contrato aí de 30, 32 milhões de reais, por exemplo, a gente vai levar em consideração aqui que de 2021 para 2024, olha o tamanho do incremento disso aí. São 22 milhões de reais a mais, né? Agora, é aquela história, você vai comprar um apartamento, você chega para o cara e fala assim, ó, seu apartamento vale 600 mil reais, por exemplo, tá? Tá bom, 600 mil reais. Meu amigo, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui 480 para te pagar à vista. Vamos fechar esse negócio? Aí o cara vira para você e fala assim, ó, 480 não dá, mas por 520 eu fecho. Por quê?
traz uma segurança maior. Você negociar contrato de 2 em 2 anos, né, com a iminência de não ser pago, o Atlético já sofreu muito num passado recente com isso, todo mundo sabe. Foram vários contratos feitos de uma maneira tão descabida, tão ordinária, né, marginalizada aqui dentro do clube. Então, para não correr esse risco, e o que acontece? Quando se torna uma empresa, os gestores, os empresários, eles gostam de trabalhar com uma projeção a longo prazo. Isso é muito importante. Talvez o valor do dinheiro não seja tão importante em 2027, mas para agora é muito. Por quê? Você monta um planejamento de temporada, de futebol, de contratação a longo prazo. E se for a longo prazo, esse contrato da Betano ele não é bom, ele é excelente. Eu sei que muitos vão dizer assim, Muzi, você está falando isso aí porque você só traz notícia boa do Atlético. Não tem nada disso. Eu estou trazendo para vocês aqui vários contrapontos a este contrato que eventualmente pode ser sim assinado com a Betano. Agora, o torcedor tem que entender que há toda uma logística por trás disso. Hoje, o contrato é fantástico. Em 2027, pode não ser. Mas, num todo, para mim, na minha opinião, é muito bom. Vejam só, o Atlético vai ter aí pelo menos 4 anos para trabalhar com valor fixo anual, gente. Isso é muito bom. Você vai trazer uma projeção a longo prazo. E tem uma outra, né? com uma casa nova, com um patrocínio a longo prazo. Isso tende sim a ser algo extremamente positivo e construtivo. Não é? O Atlético hoje, a gente não tem aí uma ideia de como o clube será gerido daqui a 4 anos, mas a gente sabe o que vem daqui para frente. Vai se tornar uma empresa, né? Os gestores estão buscando seriedade, estão buscando formular maneiras de ter um clube mais saudável e pensando nisso, para mim, seria sim um bom contrato. Porém, eu quero saber a sua opinião. Vocês acham que um contrato feito como este com a Betano, por exemplo, a longo prazo, seria algo bom para o Galo? Deixa aí o seu recado, deixa aí a sua opinião, quero muito saber o que você pensa sobre este assunto, tá? E agora a gente vai seguir para uma pauta que é muito importante. Casa nova e patrocínio recorde. Vai mudar alguma coisa isso no planejamento do Atlético? Será que ter mais arrecadação significa fazer movimentações um pouco mais atípicas no mercado? Ou o Atlético vai manter uma postura um pouco mais conservadora? Eu vou te explicar isso agora, mas antes eu peço que você deixe o seu like. O like ainda está muito baixo. Gente, me ajudem a bater pelo menos 100 likes ao vivo e 1.500 likes nas próximas 24 horas. Será que eu posso contar com a sua ajuda? Agora são 7 e pouca da manhã, acordei mais cedo, dormi tarde ontem e tive que acordar mais cedo para gravar esse vídeo, para trazer uma informação tão séria, tão importante como essa aqui no canal Bica Galo. Tá? Hoje eu estou na praia, estou aqui para curtir, mas estou gravando vídeo, então eu conto muito com a sua colaboração. Será que eu posso receber o seu like, a sua inscrição? Eu conto muito com a sua ajuda. 2024, então, vai ser um ano de patrocínio novo e de casa nova, tá? A diretoria, então, pretende sim manter os pés no chão, mesmo com um orçamento diferente. Eu consultei uma fonte ontem e a gente não estava conversando sobre o patrocínio da Betano. Eu conversava com essa fonte sobre a possibilidade, ou o incremento que a Arena MRV vai gerar na temporada de 2024, ou seja, uma arrecadação que será muito maior, por exemplo, do que foi em 2023, do que será em 2023, principalmente se a gente for levar em consideração que desde o início do ano o clube terá a casa para atuar e para ter os seus rendimentos ali. E essa fonte, eu vou abrir aspas a ela aqui, que nos disse o seguinte, tá? Nossas ideias seguem alinhadas. Manteremos a nossa linha, que não foi planejada agora. Então vamos repetir aqui. Nossas ideias seguem alinhadas, manteremos a nossa linha que não foi planejada agora. Ou seja, nada vai mudar. Tá? A linha de planejamento é a mesma, isso já vem sendo debatido há muito tempo, ou seja, incremento de patrocínio da Betano, valor de Arena MRV que vai entrar nos cofres do clube, não vai mudar absolutamente nada na maneira de pensar. Apesar disso, nos bastidores, a informação é de que o Atlético pode sim fazer algumas movimentações atípicas no mercado, desde que seja uma oportunidade boa para o clube, mas, relembrando, tá? As ideias são sim conservadoras. Manter um elenco com média de idade abaixo de 27 anos, contratar poucos atletas, contratar jogadores com média de idade baixa para ter retorno financeiro no futuro, tudo que eu já trouxe aqui desde o início deste projeto da SAF
tá? A gente fala também sobre vendas e saídas, que vários jogadores vão sair, que o clube pretende, como eu disse, renovar a média de idade. Tudo o que eu disse vai continuar. O Atlético trabalha para cumprir um orçamento, mas, relembrando, pode sim fazer algumas movimentações atípicas na próxima janela de transferências. E isso é muito construtivo, isso é muito positivo e, repito, não dependeria isso nem da Betano, nem da questão envolvendo a Arena MRV. O clube já faria isso, independentemente de qualquer ocasião, ou seja, trabalham com uma linha de raciocínio, vou seguir essa linha até o final. E esse é muito bom, eu particularmente gosto demais. Gente, quero deixar um recado aqui importante para vocês. Quem está aí sem emprego, está precisando de fazer um curso técnico, a Biotecna está ofertando aí cursos por R$ 97. Você vai fazer um curso ao custo de R$ 97 do início ao fim dele. Acione agora, através deste telefone que está aparecendo aí na tela para vocês. É gente séria, é gente ordeira, que realmente faz a diferença. Quero falar aqui também, tá? Para quem está com queda de cabelo, você, meu amigo, repare aqui, ó, a quantidade de fio novo que tem no meu cabelo. Então você vai acionar agora esse telefone que tá aí, tá caindo cabelo, tá com entrada, ó, aqui, ó, que legal. Tô com entrada nenhuma mais, ó. E o cabelo tá que cresce. Impressionante. A Camila Ferraz, acione agora, é um salão que fica na Savassi. É uma parceria das melhores que a gente já teve aqui, então acione eles, eu tenho certeza que vai resolver o seu problema. E antes de sair, deixe o seu like e faça inscrição para que você volte em outros vídeos. Pode ser assim? Tamo junto e misturado, te espero amanhã, à 1 da tarde. Um beijo no seu coração, eu vou nessa, fui!